Olá, estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje com um tema ligado ao desenvolvimento do Nordeste. Desenvolvimento, em especial, de um dos estados mais ricos do Nordeste, o Piauí, que é com quem mais fazem piada no Brasil. Mas não sabe que o Piauí tem mais de 100 minérios, desde o calcário ao diamante, passando pelo ouro, pelo petróleo no litoral do Piauí, pelo gás GLP que nós temos embaixo do rio Parnaíba, diamante de Juboés, ouro em São João do Piauí, e assim sucessivamente. Mas nós precisamos chamar a atenção das autoridades constituídas, desde o TCE do Piauí, Tribunal de Contas do Estado, ao TCU, Tribunal de Contas da União Federal. Há mais de 25 anos, 28, quase 30 anos, o então ex-governador, senador Freitas Neto, teve a felicidade, a inteligência, perspicácia, visão futurista de incluir o Rio Parnaíba na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, na Codevasf, acoplando os dois maiores rios do Nordeste, o Rio São Francisco e o Rio Piauí, e o Rio Parnaíba do Piauí. Senhores, a exemplo do Rio São Francisco, que nasce no norte de Minas e desce banhando a Bahia, depois ele vem banhar Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E agora o canal, que foi feito para banhar o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Codevasf, nos estados da Bahia até chegar em Pernambuco, ela funciona. No Piauí, a Codevasf tem mandado para cá milhões. E eu vou dar um exemplo aqui. Conversando com o então ministro, ex-governador Hugo Napoleão, ele me disse que criou um projeto chamado Grande Teresina, que abrange 16 municípios próximo da capital do Piauí, mais a vizinha cidade de Timon, no Maranhão. Como acontece em Petrolina, não é, na Bahia, não é? Com o município de Pernambuco, na extrema de 2 municípios, um de Pernambuco e um da Bahia. E ali é uma área de grande celeiro de produção. Nós temos também essa divisa entre o Ceará e o Piauí com o Rio Puti. Dentro do território cearense, o Rio Puti tem 160 quilômetros. E tem 16 barragens molhadas. Uma barragem para cada 10 quilômetros. Só que em 2 margens, eles têm 320 quilômetros de área de produção. Afastaram os poderosos das margens do rio, porque Rio Federal não tem dono. Embora os empresários ignorantes, os invasores ignorantes, ponha lá uma cerca, como tem muito no Rio Parnaíba, como tem muito no Rio Puti, mas da margem do rio para fora até 100 metros, ou mais se o governo federal quiser desapropriar, são áreas de produção rural, de produção agrícola, de geração de emprego, de geração de progresso, de geração de desenvolvimento. Enquanto o Ceará, em 160 quilômetros, tem 16 barragens no Rio Puti,
O Piauí em 360 quilômetros de Rio Puti, da divisa do Ceará, até desembocar no Parnaíba, no bairro Potivelho, na capital teresina. Sabe quantas barragens tem o Piauí nesses 360 quilômetros de Rio Puti, um rio perene? Vou falar baixo. Nenhuma. Nenhuma, é uma vergonha. Como é que se faz agricultura? O Grande Teresina, que foi um projeto guiado, criado pelo então senador Hugo Napoleão, ele compreende, ele busca, faz um mapa com 16 municípios, incluindo a capital Itimon, mais 14 outros municípios. Vem verbas da Codevasf, aí é onde eu vou chamar a atenção do governador Rafael. Governador, não espere que os prefeitos façam. Eles estão recebendo verbas do OGU, Orçamento Geral da União, colocados à disposição da Codevasf para os municípios banhados pelo Rio Puti e pelo Parnaíba, em especial para o Grande Teresina, para que vocês tenham noção do volume de recursos que vem da União Federal, do OGU, para os municípios que fazem parte do projeto Grande Teresina, criado, pensado pelo então senador Hugo Napoleão. Olha, é de se ficar estarrecido. Timon, um dia a prefeita Socorro Joaquim de Timon encontrou o senador Hugo Napoleão e disse-lhe: senador, muito obrigado pela Codevasf. Eu acabei de receber 50 milhões de reais para a Codevasf nos mandou para se fazer irrigação em Timon. E tem irrigação em Timon? Tem produção em larga escala em Timon? Mas não é só em Timon. Em cidade nenhuma ribeirinha do Rio Puti, desde a divisa do Ceará até desembocar no Atlântico, nem o município de Teresina tem grandes projetos de irrigação nas margens do Rio Puti. Aí eu pergunto, o que estão fazendo com o dinheiro da Codevasf? São milhões, milhões e milhões, todos os anos. Dinheiro a fundo perdido, dinheiro do OGU, dinheiro do Orçamento Geral da União. Sabe o que fazem com o dinheiro dos municípios por onde passa o Rio Puti? Calçamento, quadra de esporte, ginásio coberto, fora o desvio que eles fazem, que ninguém sabe para onde. Aí eu pergunto, onde é que está o Tribunal de Contas do Estado? Aonde é que está o Tribunal de Contas da União? Porque a verba é federal. Aonde é que está a Polícia Federal, que não fiscalizam esses recursos? O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, que não fiscalizam prefeitos, porque enquanto eles desviam as verbas da Codevasf, dinheiro que vem a fundo perdido do orçamento da União, o povo desses municípios está na miséria, na fome, no desemprego, na desgraça, por falta de planejamento de resultados. O governador Rafael interfira nisto com mão de ferro. Busque acompanhar, peça à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que acompanhe a aplicação dos recursos oriundos destinados pela Codevasf, do Orçamento Geral da União, e determine como governador do Piauí: quem desviar dinheiro da Codevasf que não seja para a infraestrutura agrícola de irrigação,
nas margens do Poti e do Parnaíba. Aquele município e aquele prefeito têm que ser punidos com mão de ferro. Aliás, o município não tem nada a ver com isso. É só o prefeito. Quem é o corrupto é o prefeito. Quem desvia a verba para outras finalidades é o prefeito. Enquanto isso, no campo, na zona rural desses municípios, que são 16, incluindo a capital, tem gente passando fome, miséria, vivendo numa desgraça chamada Bolsa Família, que não enche o bolso de ninguém, apenas ilude e engana com pontinha de dinheiro que não dá para sustentar com dignidade a sua mulher e seus filhos, a sua família. Eu trouxe o comentário de hoje porque eu não quero nem buscar o volume de milhões que vem para esses municípios da Codevasf, mas compro a caminhoneta diesel de luxo, não é? Apartamento de luxo em Teresina. Os prefeitos do interior, a maioria, tem um patrimônio extraordinário na capital. Porque o dinheiro do Orçamento Geral da União, do Fundo de Participação, ele não é fiscalizado com rigor pelo Tribunal de Contas do Estado. O dinheiro é desviado a bel prazer do prefeito. Não todos, porque em toda regra, claro, há exceção. Eu espero que os recursos da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e seus afluentes, como é o caso do Rio Poti, que nasce na Serra da Tabatinga, no Ceará, e dentro do Piauí tem 360 quilômetros, duas margens, 720 quilômetros e nenhuma barragem molhada. Enquanto o Ceará, em 160 quilômetros, a cada 10 quilômetros tem uma barragem, somando 16 barragens. E, consequentemente, dobrando os 160 quilômetros, 320 quilômetros de área irrigável. Com um detalhe: da margem do Rio Federal para fora, rico fazendeiro não pode botar sua cerca. Não. Aquela margem federal é para atender as famílias pobres aos projetos irrigados de legumes, verduras, piscicultura e apicultura, para enriquecer, gerar emprego, gerar renda e gerar impostos para o município e para o Estado. Mas o que falta? Fiscalização rigorosa do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem a polícia para fazer isso, tem o Ministério Público para ajudar a fiscalizar, mas não fiscaliza. Não fiscaliza. Se fizer um apanhado dos recursos que há mais de 25 anos a Codevasf manda para os municípios ribeirinhos do Parnaíba e do Poti, eu vou falar baixo. Tem muito ex-prefeito e prefeito que vão ser presos. Anotem. Anotem. Porque o dinheiro foi desviado para outras finalidades, menos para a irrigação, para diminuir o sofrimento e gerar o progresso do seu município. Olha, gente, é o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem tergiversar e sem medo de mostrarmos a verdade. Tchau e até o próximo domingo.